A primeira inclusão de pessoas com deficiência na Bíblia e o papel das igrejas hoje. Você já parou para pensar que a Bíblia registra o primeiro ato de inclusão da história? E o que isso tem a ver com a forma como a igreja deve acolher as pessoas hoje? Neste vídeo, vamos explorar juntos como Deus, desde o início, demonstrou o valor de cada indivíduo, independentemente de suas limitações ou diferenças. Vamos conectar esses ensinamentos ao papel crucial que a igreja precisa desempenhar no mundo atual. Se você já se sentiu excluído ou conhece alguém que enfrenta barreiras, seja físicas, emocionais ou sociais, este vídeo vai te mostrar como a mensagem bíblica pode transformar não só vidas, mas também comunidades inteiras. Vamos falar sobre empatia, acolhimento e práticas reais que fazem a diferença na inclusão de todos na vida da igreja. Então, você está preparado para fazer parte dessa mudança e entender como viver uma fé mais inclusiva e impactante? Um rápido testemunho pessoal. Antes, porém, peço só um minuto para dar o meu próprio testemunho. Meu nome é Emílio Figueira. Tenho paralisia cerebral desde meu parto em 1969. Alguns médicos até disseram que eu nem seria alfabetizado. Mas Deus confundiu todo mundo com o seu poder. Hoje tenho 3 faculdades, jornalismo, psicologia e teologia, fiz 6 pós-graduações e 2 doutorados. Já publiquei mais de 120 livros, dentre outras realizações profissionais. Nesse universo de obras, já escrevi 3 livros sobre o assunto. As pessoas com deficiência ao longo do cristianismo, o qual foi fruto da minha tese de doutorado e deixarei o link dele na descrição para quem quiser baixar gratuitamente. E os romances, Almas Incluídas, que fala do papel da igreja neste contexto e entre a fé e a inclusão, retratando a luta de famílias cristãs pela inclusão escolar e religiosa de seus filhos com deficiência. Ambos os romances pela Amazon. Aliás, citando de passagem, eu também me formei como conselheiro cristão, conhecimento que estou aplicando neste canal. Mefibosete, o primeiro exemplo de inclusão de pessoas com deficiência vem da Bíblia. Para começar, quero destacar uma história inspiradora da Bíblia, a história de Mefibosete, um exemplo claro de inclusão nos tempos antigos. Mefibosete era neto do rei Saul e filho de Jonatas, o grande amigo do rei Davi. Após uma tragédia que levou à morte de seu pai e avô, ele sofreu um acidente que o deixou com uma deficiência física. Durante anos, viveu esquecido em Lodebar, uma terra árida e sem perspectivas, um lugar que simbolizava isolamento e abandono. No entanto, a promessa de Davi a Jonatas permaneceu viva, como registrado em 1 Samuel 20, 15, e jamais deixes de ser bondoso para com a minha família. Em um gesto de misericórdia e justiça, o rei Davi, lembrando-se dessa aliança, disse, e resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. 2 Samuel 9, 1. Foi então que Mefibosete foi encontrado e trazido à presença do rei. Apesar de suas limitações físicas, Davi declarou, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e restituir-te-ei todas as terras de Saul, teu avô, e tu comerás pão sempre à minha mesa. 2 Samuel 9, 7. Esse ato de Davi não foi apenas um gesto de bondade, foi um símbolo de como Deus valoriza cada vida, independentemente das condições físicas ou limitações. Ele nos ensina que a verdadeira inclusão acontece quando vemos além das aparências e reconhecemos o valor intrínseco de cada pessoa. Personagens bíblicos com deficiência. Assim como Mefibosete, vários personagens bíblicos enfrentaram deficiências físicas ou sensoriais, e suas histórias oferecem perspectivas valiosas sobre fé, superação e a relação entre sofrimento e propósito. Selecionei alguns exemplos notáveis. No Antigo Testamento, Jacó lutou com um anjo, ou uma manifestação divina e, como resultado, teve a coxa deslocada. Gênesis 32, de 22 a 32. Essa lesão o deixou com uma deficiência física permanente, mancando pelo resto da vida. A história de Jacó destaca a luta humana com o divino e como as provações podem levar à transformação. Lia, a Bíblia menciona que Lia tinha olhos tenros ou fracos, Gênesis 29, 17,
o que alguns interpretam como uma possível deficiência visual ou uma característica física menos atraente segundo os padrões da época. Apesar disso, ela enfrentou desprezo e rejeição por parte de Jacó, que amava mais sua irmã Raquel. Deus, no entanto, viu seu sofrimento e a abençoou com vários filhos, incluindo Judá, de cuja linhagem viria o Messias. Moisés tinha uma dificuldade na fala, descrita em Êxodo 4:10, onde ele diz a Deus: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não tenho facilidade para falar, a minha língua é presa. Embora algumas interpretações sugiram que isso poderia ser uma metáfora para insegurança, outras entendem como uma possível deficiência na fala. Isaac, filho de Abraão e Sara, perdeu a visão na velhice, Gênesis 27:1. Mesmo cego, ele desempenhou um papel central ao abençoar seus filhos, Jacó e Esaú. Embora inicialmente planejasse abençoar Esaú, Jacó recebeu a bênção por meio de um engano, cumprindo os planos divinos para a continuidade da aliança de Deus com Israel. Sansão, um dos juízes de Israel, perdeu a visão após ser capturado pelos filisteus, Juízes 16:21-30. Mesmo cego, ele foi usado por Deus para realizar um último ato de força, derrubando as colunas do templo filisteu, destruindo seus inimigos e sacrificando sua própria vida. Eli, sacerdote de Israel, perdeu a visão na velhice, 1 Samuel 3:2. Apesar de suas limitações, ele teve um papel fundamental ao orientar o jovem Samuel a reconhecer e obedecer à voz de Deus, contribuindo para a formação de um grande profeta. O pai de Tobias, no livro deuterocanônico de Tobias, o pai de Tobias fica cego. Sua cegueira é um período de grande provação, mas também um tempo de fé e espera na cura divina. Jó sofreu uma série de aflições, incluindo feridas dolorosas por todo o corpo, Jó 2:7. Sua história explora a questão do sofrimento justo e a fé em meio à adversidade. No Novo Testamento, o cego de nascença, João 9:1-7, foi curado por Jesus, que aplicou lama em seus olhos e o enviou ao tanque de Siloé. Sua cura revelou o poder de Deus e gerou debate sobre a identidade de Jesus. Bartimeu, o cego de Jericó, Marcos 10:46-52, clamou por Jesus enquanto ele passava. Demonstrando fé, teve sua visão restaurada, tornando-se um exemplo de perseverança e confiança em Cristo. O paralítico de Cafarnaum, Mateus 9:1-8, foi levado por amigos a Jesus, que primeiro perdoou seus pecados e depois o curou, mostrando sua autoridade divina. O homem com a mão ressequida, Mateus 12:9-13, foi curado por Jesus em um sábado, desafiando as rígidas regras religiosas da época e enfatizando a importância da compaixão. O homem surdo e com dificuldade de fala, Marcos 7:31-37, foi curado quando Jesus tocou seus ouvidos e língua, restaurando suas habilidades de ouvir e falar. O paralítico no tanque de Betesda, João 5:1-9, foi curado por Jesus após 38 anos de enfermidade. Jesus o instruiu a levantar-se e andar, transformando sua vida. O coxo na porta do templo, Atos 3:1-10, foi curado por Pedro e João em nome de Jesus. Ele passou a andar e louvar a Deus, causando grande admiração entre os que o conheciam. O homem surdo e mudo possuído, Mateus 12:22, foi libertado por Jesus, que expulsou o espírito maligno, restaurando sua fala e audição, evidenciando o poder sobre forças espirituais. Considerações adicionais. A lei mosaica e as deficiências, o livro de Levítico, 21, de 16-23, continha leis que excluíam pessoas com certas deficiências físicas do sacerdócio. No entanto, essas leis devem ser entendidas dentro do contexto cultural e histórico da época. O Novo Testamento enfatiza a inclusão e o valor de todas as pessoas, independentemente de suas limitações físicas. A visão de Jesus sobre a doença, Jesus frequentemente curava pessoas com diversas enfermidades, demonstrando compaixão e o poder do reino de Deus. Ele rejeitou a ideia de que toda doença era um castigo direto pelo pecado, oferecendo uma nova perspectiva sobre o sofrimento. As histórias desses personagens bíblicos oferecem conforto, esperança e inspiração para aqueles que enfrentam desafios semelhantes. Elas nos lembram que a fé,
a perseverança e a comunidade podem nos sustentar em meio às dificuldades e que Deus pode usar até mesmo as nossas fraquezas para manifestar o seu poder e propósito. O papel da igreja hoje. Se olharmos para nossas igrejas, percebemos que, embora algumas tenham avançado, ainda há um longo caminho para alcançar uma inclusão verdadeira e plena. Muitas igrejas já implementaram rampas de acessibilidade, tradução em libras, legendas em cultos online e até mesmo grupos de apoio específicos. Isso é louvável, mas inclusão vai muito além do espaço físico, é uma questão de mentalidade e atitude. Como a igreja pode ser mais inclusiva? Acessibilidade integral. A inclusão começa com a remoção de barreiras físicas e comunicacionais. Cultos acessíveis podem incluir intérpretes de Libras para pessoas surdas, materiais em braille para pessoas com deficiência visual, audiodescrição e sistemas de som adaptados. Essas iniciativas garantem que todos possam participar plenamente das atividades e compreender a mensagem. Participação em todas as áreas da igreja. A inclusão verdadeira significa garantir que pessoas com deficiência não sejam apenas espectadores, mas também participantes ativos. Elas podem e devem estar envolvidas em ministérios, lideranças, atividades sociais e espirituais. Cada pessoa tem dons únicos que podem contribuir para a edificação da comunidade de fé. Respeito e empatia. Para que as igrejas sejam realmente acolhedoras, é fundamental ouvir as experiências e necessidades das pessoas com deficiência. O respeito e a empatia constroem um ambiente onde todos se sentem valorizados e aceitos. Isso inclui evitar olhares de pena ou atitudes de superioridade e, em vez disso, tratar essas pessoas como iguais em dignidade e importância. Capacitação da comunidade. A formação de líderes e membros da igreja é essencial para que a inclusão se torne uma realidade prática. Muitas vezes, a falta de conhecimento ou de sensibilidade sobre as questões que envolvem a deficiência impede uma integração verdadeira. Oferecer cursos, palestras e estudos bíblicos sobre inclusão pode ajudar a comunidade a entender melhor o papel de cada um nesse processo. Mudança de mentalidade. É importante que a igreja veja as pessoas com deficiência como parte integral do corpo de Cristo, e não como visitantes especiais ou projetos de caridade. Todos somos membros igualmente importantes na obra de Deus, e cada um tem algo valioso a oferecer. Por que isso é importante? Quando a igreja acolhe pessoas com deficiência de maneira plena, está refletindo o amor e a justiça de Deus. Lembre-se de que Jesus sempre acolheu aqueles que eram marginalizados pela sociedade. Ele curou, ouviu, ensinou e, acima de tudo, amou incondicionalmente. Seguindo o exemplo de Cristo, a igreja tem a responsabilidade de ser um lugar de inclusão, onde todos possam se sentir amados, respeitados e pertencentes. Assim como Davi trouxe Mefibosete para sua mesa, a igreja hoje é chamada a abrir espaço para todos. A inclusão não é um favor, mas um direito e uma expressão do amor de Deus. Vamos construir juntos comunidades mais acessíveis, justas e unidas, onde cada pessoa, independentemente de suas limitações, seja tratada como parte essencial do corpo de Cristo. Puxando novamente para um relato pessoal, Deus me abençoou em poder estudar muito. O que hoje analisando, a época que nasci, altamente segregadora, onde nem sequer se pensava em inclusão, todo esse desenvolvimento, tenho a convicção que tudo o que fiz até aqui, foi pela mão e graça de Deus e do meu irmão Jesus. Mas eu não quero que minha história seja algo isolada. A igreja deve estar sempre aberta a todos, inclusive pessoas com as mais variadas deficiências para que se desenvolvam na fé, na convivência humana, todos juntos rumo à vida eterna. Se você gostou deste conteúdo, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Vamos continuar essa conversa e trabalhar por uma igreja verdadeiramente inclusiva. Deus abençoe você e até a próxima!